dia, gente. Passando aqui, acabei de fazer meu devocional e quero compartilhar com você aquilo que o Senhor falou no meu coração e eu senti o desejo mesmo de compartilhar. Então, se você está aqui, é porque o Senhor quer que você escute isso. A palavra de Deus em Marcos 6 diz assim, que Jesus enviou os 12 a partir do verso 7. O Senhor envia lá os discípulos para pregarem, enfim. E diz assim, que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam doentes e os curavam. E no verso 31 diz assim, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eu li essa palavra, eu falei, gente, eu já li tantas vezes isso, eu nunca vi, né, esse versículo pular na minha mente, assim, nos meus olhos. Muitas vezes a gente tá num momento de muito trabalho, muitas coisas acontecendo. Às vezes, para as pessoas que trabalham na igreja, estão ali super envolvidas, fazendo muitas coisas, indo ali, indo aqui, cumprindo realmente o que o Senhor chamou. Às vezes a gente está trabalhando realmente o nosso trabalho, né, enfim, na nossa empresa, fazendo várias coisas, e aí você tem uma rotina pesada e você não para nunca. Você está fazendo o que você foi chamado para fazer, só que você se esquece, né, de cuidar de você mesmo, da sua mente. E aí o Senhor, quando a gente apresenta para Ele, porque diz assim, que os apóstolos reuniram-se com Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Então assim, eles pararam um momentinho para falar, Jesus, olha o que a gente está fazendo. E quantas vezes a gente não para conversar com o Senhor e fala, Senhor, olha o que eu estou fazendo. Né? Olha como que está a minha vida, que loucura que está isso. E aí Jesus olha e nos entende, né? Ele fala, puxa, realmente está cansado. E Ele fala assim para você hoje, venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esse lugar deserto, às vezes, pode ser um parque que você vai fazer uma corrida e você vai se conectar com Deus, uma caminhada, ou então sentar na grama mesmo e vai olhar para o céu e se conectar com Deus, respirar, meditar na palavra. Existe um tempo que a gente precisa descansar. Às vezes o Senhor nos tira de lugares, de situações, porque a gente não se dá conta de que a gente precisa descansar. Descansar também faz parte da nossa rotina. Quando Ele criou o mundo, no 7º dia Ele descansou. Muitas vezes a gente não está se permitindo descansar. E o Senhor hoje está te convidando a esse descanso. Descansa, meu filho, descansa, minha filha. Não se cobre tanto a estar sempre muito ativo, muito ativa. Não se cobre tanto quanto de sentir que você está cansado. Puxa, não deveria estar cansado? Deveria sim, você é especial, você trabalha muito. Você corre de um lado para o outro, você tenta, né, viver correndo atrás da sua vida. Mas não fique correndo, pare um momento. Descanse, deixa um momento para você. Às vezes mamães, né? Mamães aqui que me seguem, tem 2, 3 filhos, 4 filhos. Às vezes você também precisa descansar. Cuide da sua saúde física, da sua saúde emocional, do seu espírito, da sua mente. Jesus te convida a ir para um lugar deserto. Às vezes a gente precisa mesmo de um momento de solitude para poder recarregar as baterias. Permita-se descansar no Senhor. Às vezes Ele nos tira algo porque Ele vê que a gente não quer soltar, né? A gente não quer soltar aquilo que a gente acha que é o centro da nossa vida. E aí, quando você vai lendo, né, essa passagem de Marcos 6, após esse descanso, houve algo impressionante, que foi a multiplicação de pães. A primeira multiplicação de pães. Deixa eu falar uma coisa para você. O grande trabalho posterior ao descanso, ele antecedeu o grande milagre que Deus tem na sua vida. Então, se você tem essa oportunidade, se você tem um chamado ao descanso, descanse. Descanse a sua mente, descanse o seu coração. Não fique ansioso ou ansiosa por alguma coisa, porque o grande milagre da multiplicação vai acontecer. Você só precisa confiar e atender ao chamado de Jesus, que diz, venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Veja que é um pouco, não é muito, é só um pouco.
Então, a minha palavra é essa pra você hoje. A minha não, a palavra do Senhor. Eu só tô aqui trazendo um recado pra você, que você realmente descanse. Eu oro para que o Senhor traga esse descanso no seu coração, na sua mente. Pode ser um descanso físico mesmo, de você, sei lá, passar um final de semana em algum lugar específico, ou então na sua própria casa, mas tendo aí momentos de tranquilidade, né? Eu tenho um livro que eu quero ler, que se eu não me engano é Como Ter um Coração de Maria Sendo Marta, algo assim. Eu acho que uma amiga minha já leu e eu quero muito ler, porque muitas vezes a gente deixa de ouvir o Senhor porque a gente está fazendo muita coisa, né? E eu estou nesse momento de descanso e eu estou descansando mesmo. Mesmo quando parece que as coisas não vão acontecer. Eu creio no milagre da multiplicação. Eu creio no milagre que eu vou receber. E você também deve crer. Fique na paz.